Um dia um jovem disse: Jesus, eis-me aqui. O que eu preciso para herdar a vida eterna? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Essa narrativa, ela se encontra nos 3 evangelhos, mas eu quero trabalhar nesta noite com os conceitos que temos ali em Marcos capítulo 10. Um jovem que levanta a sua voz e diz: eis-me aqui, e pergunta ao Senhor o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um jovem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. E Jesus, olhando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Será que a palavra deste jovem, ao dizer e ao perguntar a Jesus a respeito do que fazer para ter a vida eterna, será que foi uma palavra partindo do seu coração legítima? Será que foi da boca para fora? Será que ela foi legítima na sua saída, mas na interpretação da resposta houve o descontentamento? Queridos, se nós observarmos esta narrativa, alguns versos antes, nós temos uma situação onde Jesus está com algumas crianças. Leio a partir do verso 13. Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo aquilo, indignou-se e disse: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. E aí, terminada esta cena, Jesus sai a caminho, e aí o texto corre atrás de Jesus um homem, um jovem rico, e aí a narrativa que lemos até então. Será que esse jovem talvez estivesse observando a Jesus e querendo saber o que estava acontecendo? Ele viu, já conhecedor de quem era o mestre, porque ele chega e o chama de bom mestre. Talvez aquele jovem, na sua ansiedade legítima de querer saber o que efetivamente ele precisava fazer para que a vida eterna fosse garantida a ele, aquele jovem, ele começa a observar e ver Jesus
naquela ação com as crianças, ele vê Jesus acolhendo aquelas crianças, ele vê Jesus orando por aquelas crianças, e ele ouve Jesus dizendo: deixe vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Opa, Jesus garantiu o reino dos céus àquelas crianças. Bom, se ele atendeu as crianças, pela lógica, agora ele vai atender a juventude. Talvez ele tenha ficado ali naquela esperança de ser atendido, de ter uma oportunidade. Mas o que acontece? Jesus termina isso e parte, e sai para um outro lugar. E aí aquele jovem fica naquela angústia, e aí isso não está escrito, tá? Eu estou deduzindo e estou, né? E aí aquele jovem fica naquela angústia assim, e aí, será que... Eu pensei que ele ia atender, e nisso Jesus está indo embora. Mas ele foi embora. Bom, perdi, não vou poder perguntar, porque eu estava em dúvida. E aí talvez o seu coração, agoniado com aquela pergunta que era palpitante lá na sua mente, ele fala: não vou perder essa oportunidade. Ele sai correndo, e aí ele corre ao encontro de Jesus. Ele estava afim, ele estava querendo de verdade saber o que agoniava o seu coração. Ele corre atrás do mestre, e quando ele corre atrás do mestre, a gente nota que ele estava com vontade, porque senão, deixa para lá, não quero mais não. Não, ele queria. E ele corre atrás do mestre. E quando ele alcança Jesus, o que o texto diz? Ele se ajoelha. Atitude de humildade, atitude de reverenciar aquele a quem ele se curva. E ele se ajoelha, e aí ele diz a Jesus: bom mestre, glória a Deus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta que, num primeiro momento, parece que Jesus dá um corte nele, né? Mas não. Se nós entendermos a logística da ideia e do conceito grego do que o rapaz disse, nós vamos entender o que Jesus falou. Porque quando ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Vamos pensar o contrário, traduzindo o que Jesus falou: eu sou Deus e você sabe disso, por isso você me chama de bom. Eu sou Deus e você está me chamando de bom, porque você sabe que eu sou Deus. E é por isso que aquele jovem pergunta ao mestre: o que fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem reconhece a autoridade daquele diante de quem ele se curva. Aquele jovem humildemente, ansiosamente corre atrás, ele se ajoelha, ele reconhece a divindade do Senhor, e ele pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Queridos, quando esta pergunta é feita, nós percebemos que vem de dentro do coração daquele homem a dúvida, a necessidade, o anseio de efetivamente saber o que é que falta no coração dele. A narrativa de Mateus, ela coloca a situação de um jeito um pouco diferente. No momento em que Jesus pergunta, no momento em que ele pergunta a Jesus o que ele precisa fazer, e Jesus vai dar a resposta, e Jesus começa dando a resposta mostrando o seguinte: você conhece os mandamentos? E Jesus elenca alguns dos mandamentos. E aí aquele homem diz: mestre,
Isso eu sei. Desde pequeno eu guardo isso no coração. Desde pequeno eu obedeço isso. Traduzindo a situação: Senhor, eu te busco desde pequeno. Eu fui ensinado pelos meus pais a te procurar. Eu fui ensinado pelos meus pais, ele era judeu. Eu fui ensinado a guardar os teus preceitos. E tudo isso eu guardo desde pequeno. Na verdade, aquele jovem está num processo de argumentação, colocando o seu ser naturalmente e muito transparentemente diante do mestre. E aí Jesus, na tradução de Mateus, o jovem diz: ainda me falta algo. Nas outras duas narrativas, os evangelistas dizem que Jesus olha para aquele jovem, o ama profundamente e diz: te falta alguma coisa. Ainda te falta alguma coisa. E aí Jesus vai explicar. Verso 21. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Então você terás um tesouro no céu. Daí você vem e me segue. Queridos, quando Jesus olha para aquele jovem angustiado com uma dúvida a respeito do herdar a vida eterna, quando Jesus olha para aquele jovem preocupado de verdade com o futuro que nós precisamos nos preocupar, não o futuro daqui 10, 15 anos, mas o nosso futuro de eternidade, onde nós passaremos a eternidade. Aquele jovem está preocupado, e no momento em que ele externa sua angústia, o que é que ele mostra? Senhor, eu te busco desde pequeno. Senhor, eu guardo os teus mandamentos. Senhor, eu obedeço os meus pais. Senhor, eu tenho atendido a tudo que a tua palavra tem sinalizado, e isso eu faço, mas ainda me falta algo. O que falta, Senhor? Ele tinha humildade, ele tinha respeito, ele tinha reverência àquele com quem ele conversa. E Jesus, ao olhar para ele, o ama profundamente. E aí Jesus diz: se fosse hoje, ele diria: velho, falta só uma coisa. Vende o que você tem, dá aos pobres. Não estamos fazendo um discurso para levar você a vender as suas coisas e trazer na nossa mesa. Não estamos fazendo um discurso para dizer que você tem que se desfazer dos bens materiais, e muita gente às vezes usa erroneamente esta conceituação que aparece nesta declaração de Jesus para pregar algo do tipo voto de pobreza de São Francisco de Assis. Não é verdade. Até porque, se nós lermos o texto que tem lá em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, Timóteo capítulo 6, versos 17 ao 19, diz assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, e não depositem as suas esperanças na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para a nossa alegria. Exortem para que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar aos pobres e repartir, que não acumulem para si tesouros, um sólido fundamento para o futuro,
a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A palavra que Timóteo está dizendo aqui é que os ricos precisam ser bênção na vida dos pobres. E se Deus permite que a pessoa tenha posses, é porque Deus sabe do potencial daquela pessoa em ajudar e apoiar aos outros. Cito aqui o caso daquele dentista que o pastor Chérez citou, meu amigo Ricardo Gutierrez, um dentista extremamente bem sucedido, um homem que ganha muito dinheiro e sempre investiu na obra. E o ano que vem ele se muda para o Afeganistão com a sua família para fazer a obra do Senhor naquele lugar. Então, queridos, quando nós observamos essa angústia desse jovem, realmente havia um conflito no seu coração. E no momento em que Jesus percebe esse conflito, diante do amor que tinha, Jesus percebe onde estava o problema dele. E o problema dele era prioridade. Na vida dele, a verdadeira prioridade não eram os testemunhos do Senhor, não era a busca de uma verdade diante de um relacionamento com Deus. Isso tudo era secundário, muito forte e presente na vida dele, mas era secundário. A sua prioridade era o dinheiro dele, eram as suas posses. Ele, ao contrário do texto de Timóteo, de 1 Timóteo 6, ao contrário do texto, aquele jovem ainda tinha nas riquezas o depósito da sua confiança. Aquele jovem ainda confiava mais nas suas posses, no ter, do que no ser. O ser para ele era segundo plano. O ter ainda era o primeiro plano. E Jesus, porque ama, fala a verdade. Querido, te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele tinha muitos tesouros, certo? E o que Jesus diz? Quando você fizer isso, você vai ter tesouros no céu. Depois que você vender tudo que você tem, der aos pobres, aí você volta e me segue. O que o jovem fez? Fica triste, se levanta e diz: não quero. E vai embora. Triste, para a gente ver como era sincera a dúvida dele. Mas ele não teve forças para abrir mão do que ocupava o primeiro lugar na vida dele, que não era Jesus Cristo, que não era o verdadeiro interesse pelas coisas do alto. Ele não tem forças para tomar essa decisão. E aí ele sai triste e vai para sua casa. O que deu da vida desse rapaz, o texto não nos mostra. Pode ser que futuramente ele tenha efetivamente tomado essa decisão, não sabemos da história dele. A história para aqui, para que nós sejamos confrontados com esta situação. Agora veja só, Jesus tem interesse real na sua vida, e ele não quer negociar com você. Na hora que o jovem rico se levanta e diz: Senhor, não, desse jeito para mim não serve, vou embora. E pegou e foi assim: não, peraí, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte: vende metade do que você tem. Não precisa vender tudo não. Você vende metade, dá para os pobres, aí você vem e me segue. Pode ser? Ah, senhor, mas eu tenho muita coisa, dá metade assim, é complicado. Então, peraí, vamos entrar num acordo aqui. Dá 25% que você tem. Dá 25%.
27,5%, né? Você paga esse imposto de renda, então dá 27,5% do que você tem, e aí você me segue. Jesus fez isso. Jesus não negocia valores eternos. Se te falta uma coisa, meu irmão, você não vai. Se te falta alguma coisa, você não sobe. Se te falta alguma coisa, você não é herdeiro do reino do céu. Por isso que Jesus fala a verdade para a gente, que nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. E quando Jesus fala de buscar de todo o nosso coração, o todo é todo, não é uma parte. Não é 98%, não é 99,9%. Você precisa desejar estar ao lado do Pai com prioridade 1. Nada pode se interpor entre você e o reino de Deus, entre você e as coisas do alto, entre você e o Deus que você serve. É uma palavra que mostra o grande amor que Cristo tem por aquele jovem. Ele não enganou aquele jovem. Jesus não queria o dinheiro daquele jovem. Jesus não queria estimular aquele jovem a nenhum voto de pobreza. Jesus queria responder àquele jovem o que é que faltava no seu coração para que ele subisse e herdasse a vida eterna. E o que faltava nele era dar a Jesus o primeiro lugar. Se você não der a Jesus o primeiro lugar, já era. Deus quer prioridade absoluta na relação com Ele. Há um texto mal interpretado, porque existem traduções de palavras que nós temos que colocar um sentimento humano para que a gente entenda aquela palavra em relação a Deus. Mas a palavra diz que Deus é ciumento. E Ele é ciumento, Ele não quer dividir você com ninguém. E às vezes a pessoa ciumenta, ela até, bom, então tá, se você quer ficar comigo 98%, beleza, a outra parte é só 2%, eu me contento com 98%, o nosso Deus não. Com Deus é tudo ou nada. Porque o que Deus quer são adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com a sua vida inteira colocada debaixo da cruz. Começamos com a declaração: eis-me aqui. E agora eu quero devolver a você a pergunta que aquele jovem fez a Cristo: o que está faltando para o meu alinhamento mais perfeito com Deus? Onde eu preciso sintonizar melhor a minha vida com Deus, para que a minha relação com Ele seja marcada por essa prioridade 1 para Ele? Curva a sua cabeça. Quero convidar você a orar. Quero convidar você a se colocar, talvez, na posição daquele jovem. Espero que ninguém se levante e saia dizendo: não estou preparado, porque hoje o que o Senhor quer não é isso. Hoje o que o Senhor quer é que as respostas que a palavra vem trazendo ao seu coração sejam respostas acolhidas no seu coração. E se você sente
e tem coisas que você precisa alinhar para dar a Jesus a prioridade 1 na sua vida. Este é o momento para você não se levantar e sair desistindo da resposta que você teve, mas ao contrário, este é o momento para você se levantar e dizer: Senhor, eu quero dar a Ti o primeiro lugar. Se você tem colocado outras coisas no primeiro lugar, hoje o Senhor te convida a alinhar esta situação para que você dê a Ele verdadeiramente o primeiro lugar. Se você sabe o que ocupa este primeiro lugar, este é o momento para você dizer ao Senhor: tire. Este é o momento para você dizer ao Senhor: me ajuda a colocá-lo no primeiro lugar. Dar sim prioridade a outras coisas, mas ao Senhor em primeiro lugar. Abraão foi confrontado com isso, queridos. E o que Deus pediu a ele foi o que ele tinha de mais valioso na vida, que era o seu filho amado. E no momento em que Abraão sobe naquele monte e coloca Isaque no altar, ele está dizendo: Deus, o primeiro lugar na minha vida é Teu. E Deus proveu o sacrifício, Deus proveu o que Abraão estava oferecendo a ele. Nesta noite eu quero desafiar você, quero convidar você, quero motivar você a dar a Jesus o primeiro lugar na sua vida. Se outras coisas, sentimentos, pessoas, se qualquer elemento se interpõe entre você e a prioridade com Deus, hoje o Senhor quer restaurar isso na sua vida e quer se alegrar com a sua decisão de colocá-lo em primeiro lugar. Mateus 6,33 garante: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas te serão acrescentadas. Pai de amor, nós queremos colocar o Teu povo aqui presente diante do Teu altar. Ó Pai, queremos colocá-los e me colocar também diante do Teu altar, para que possamos, ó Deus, contemplar o Teu grande amor para conosco. A Tua prioridade, ó Cristo, foi descer à terra, deixar a Sua glória, deixar a Sua graça lá no céu, descer, se fazer homem, para morrer em nosso lugar, para levar sobre os Seus ombros os nossos pecados. Essa foi a Sua prioridade. E lá naquele momento no monte, quando o Senhor ora e diz: Pai, se possível me tira dessa, mas não seja a minha vontade, mas a Tua, o Senhor renovou o seu voto de dar a prioridade à missão que recebeu do Pai, que era resgatar-nos para a glória do Senhor. Ó Pai, o Senhor entregou a sua vida. O Senhor não viu a sua sobrevivência,
mas o Senhor sabia que só com a tua morte o resgate do homem seria possível. Por isso o Senhor desceu à morte, levando cativo os nossos pecados. Mas glória a Deus, porque o Senhor ressurgiu, garantindo assim a tua vitória sobre a morte. E hoje, ó Pai, o que nós precisamos é dar ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida, para que as vitórias também nos acompanhem, para que a nossa vida também seja abençoada. Ó Pai, se alguém aqui precisa rever algum valor que tem se interposto na questão da prioridade, hoje, ó Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito incomode os nossos corações, para que a gente efetivamente dê ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida. Que nós não retenhamos nada, que nós não valorizemos nada além do nosso amor pelo Senhor. É a oração que fazemos, confiantes totalmente na Tua direção, confiados totalmente no Teu amor, na Tua graça que repousa sobre nós. Nós oramos assim com o coração alegre, no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Convido a igreja a continuar em oração. Jesus confrontou aquele jovem e ele disse: te falta uma coisa. O Senhor falou isso com você nesta noite? Se você quer a nossa ajuda em oração para ter o que te falta, nós os colocamos à sua disposição para ajudar você a alinhar mais e mais a sua vida com as coisas do alto. E eu quero fazer esse convite a você que sentiu nesta noite que precisa fazer algum ajuste na sua escala de prioridades. Queria convidar você a se colocar de pé para que nós pudéssemos orar. Eu me coloco de pé. Eu preciso também rever e alinhar melhor alguns valores. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro. Pai Celeste, muito obrigado, porque ninguém saiu. Muito obrigado, Pai, porque ninguém desistiu de dar ao Senhor o primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a ser instrumento um na vida do outro, para que essa prioridade seja notória dia a dia na nossa vida. Usa-nos como instrumentos para ajudar o outro a alinhar as suas prioridades. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos da Tua graça para alcançar cada vida aqui. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos para mostrar o Teu amor a quem precisa. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos para levar conforto aos que necessitam desse conforto e desse consolo.
Para isso precisamos da tua graça, do teu amor e do teu consolo. E sabemos que temos isso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ajuda-nos a nos fortalecer e a cada dia dar ao Senhor a prioridade na nossa vida. Nós oramos alegres no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço no seu irmão. Diga-lhe: queremos crescer e ser prioridade um na vida do outro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua semana seja uma semana de vitórias. Deus te abençoe.